ronda no Campeonato de Portugal de Karting Kia. Foi a vez do Kartódromo Internacional de Leiria receber a competição e com asfalto a estrear. A temperatura subiu e o barulho dos karts tomou conta da freguesia de Milagres para ver acontecer a terceira etapa do Campeonato de Portugal de Karting Kia. Da iniciação ao Super Shifter, miúdos e graúdos juntaram-se para um fim de semana cheio de velocidade e adrenalina. A ansiedade antes das provas é muita, mas a vontade de ganhar é ainda maior. Gostas aqui do circuito de Leiria? Sim, porque não tem tantas curvas e tem mais retas e é mais fácil de ultrapassar. Atacar logo no início e dar uma distância confortável para depois conseguir ganhar a corrida. Queremos conseguir o mesmo resultado que conseguimos em Fátima para nos chegarmos cada vez mais perto ao primeiro classificado, Luís Alves. Eu vou tentar dar o meu melhor, acompanhar o grupo dos outros X30 que são bastante velozes, estão a fazer bons tempos e o meu objetivo é manter o grupo e tentar fazer melhores tempos. Depois de Fátima, uma prova correu muito bem. Aqui em Leiria espero conseguir repetir o feito. Eu vinha para esta prova motivado, decidi vir fazer esta prova já que este ano não estou a fazer o campeonato e pronto, como ficava perto de casa, decidi vir matar assim a saudade. Para ganhar aqui em Leiria, o que é que tu vais fazer para ganhar aos outros? Vou dar o meu melhor. A preparação e a confiança nem sempre são suficientes e por isso há quem precise de uma ajuda extra antes de começar a prova. Em terra de Milagres, os pilotos não abdicam dos seus rituais. Normalmente é sempre no início do dia e no final do dia agradeço sempre a Deus e a algumas pessoas o facto de ter a oportunidade de estar aqui a fazer um desporto que tanto gosto. Uns preferem mimar o kart para que este não falhe na hora da verdade, outros o estômago. Quando não estou muito confiante com o karting, normalmente meto-me ao lado dele e dou-lhe muitos beijinhos, que é para ele andar bem. Quando está calor, atiro água para refrescar o corpo, senão lá dentro está muito quente. Precisamos estar fisicamente fortes e acho que é só isso que eu faço. Talvez comer um chocolate ou outro para dar energia. A experiência torna alguns rituais mais simples. É muito simples, concentro, vejo a pista toda e depois arranco o grupo. É tão simples quanto isso. Existe ainda quem prefira confiar em si mesmo e usar a concentração como principal amuleto. Tento ir concentrado ao máximo e esquecer tudo o resto, pensar que estou ali para fazer o meu melhor e pronto, se der deu, se não der, pronto. O único ritual que tenho é comigo mesmo sentir a minha confiança e saber aquilo que sou capaz e normalmente corre sempre tudo bem. Cada um com as suas manhas, o importante é sentir-se preparado para dar o melhor em pista. Testes feitos, motores afinados, saímos das boxes para o asfalto. Vamos começar com as duas mangas de qualificação. Na categoria juvenil foram 4 os pilotos que alinharam em pista. Adriano Malheiro tem-se destacado dos restantes com alguma vantagem. Na primeira manga de qualificação, fez o primeiro lugar com 6 segundos de diferença para João Miguel Oliveira. Manuel dos Santos, terceiro, ficou apenas a 173 milésimas do segundo posto, mas teve sempre José Pinheiro à perna. Na segunda manga, José Pinheiro subiu uma posição e atirou Manuel dos Santos para o quarto lugar. Já João Miguel Oliveira rodou mais perto de Adriano Malheiro, mas o espanhol voltou a ser superior e acabou novamente na frente. Assim, contas feitas das duas mangas, com 0 pontos, Adriano Malheiro foi quem saiu na pole position à frente de João Miguel Oliveira. Atrás, José Pinheiro e Manuel dos Santos. Dada a partida, Adriano Malheiro arrancou a todo o gás e rapidamente ganhou vantagem. Seguiu-se Pinheiro, que ganhou uma posição no arranque, mas Oliveira não se contentou com o terceiro lugar e fez várias investidas para recuperar a posição da grelha. Fez justiça aos números do kart e foi na quinta curva da quinta volta que conseguiu a ultrapassagem. Pinheiro esteve sempre colado, mas não voltou a ver o segundo lugar. Manuel dos Santos rodou certo no último posto. Aproximou-se do pódio no início da prova, mas a partir da 9ª volta perdeu o fôlego. 16 voltas depois, Adriano Malheiro reafirmou a liderança no campeonato. Correu muito bem. Estavas à espera de ganhar? Sim. Mas tiveste alguma dificuldade no trajeto? Nos cronometrados. E nesta prova final, sentiste alguma dificuldade ou rolaste bem? Consegui fazer bem a prova. João Miguel Oliveira arrancou mal, mas garantiu o segundo lugar do pódio, à frente de José Pinheiro e Manuel dos Santos.
Seguimos agora para a categoria cadetes com a primeira e segunda mangas. Numa categoria muito competitiva, as duas qualificações foram muito diferentes. Noah Monteiro foi o primeiro a acabar, seguido de perto por Santiago Alves. Mais atrás, em terceiro, vinha Pedro Cachada. Maria Germano Neto ficou a 7 milésimas do terceiro lugar, à frente de José Maria Gouveia, quinto na categoria. Domingo trouxe uma inspiração nova, já que a segunda manga nada teve a ver com a primeira. A grande surpresa foi Tiago Lima, que saiu da 16ª posição diretamente para os lugares cimeiros. O piloto foi penalizado em 5 segundos na primeira manga, o que não impediu de conquistar o terceiro lugar na segunda tentativa. Maria Germano Neto, líder do campeonato, recuperou do azar na qualificação 1 e garantiu a segunda posição com apenas 315 milésimas de diferença para o vencedor, Santiago Alves. Noah Monteiro perdeu força e desceu da pole position para o 6º posto. Já Diogo Caetano foi desqualificado por falta de peso no kart. Tudo em aberto para a corrida final. Contas feitas, Santiago Alves foi quem saiu da pole position, dividindo a primeira linha com Noah Monteiro. A vontade de começar era muita e depois de 2 falsas partidas, começou uma das corridas mais emocionantes do dia. Noah Monteiro foi ultrapassado por Maria Germano Neto logo no arranque e perdeu a segunda posição. A jovem piloto estava determinada a redimir-se das qualificações e foi-se colando cada vez mais ao líder Santiago Alves. As investidas deram frutos na volta 10 e Germano Neto passou para a frente. O esforço foi muito, a vontade de vencer era grande. Santiago Alves não quis perder o lugar mais alto do pódio e recuperou a liderança na última volta. Foi o grande vencedor da etapa em Leiria. Foi bastante emocionante. Ganhei, podíamos andar na frente, tínhamos material para andar na frente e nos treinos também estávamos fortes. E podíamos ganhar, tínhamos esperança de ganhar esta prova. Noah Monteiro terminou a apenas 2 décimas da liderança e Maria Germano Neto encerrou o pódio. Rodrigo Seabra alcançou a 4ª posição na 5ª volta e João Maria Gouveia fechou o top 5. Pedro Cachada foi 6º, seguido por Tomás Gomes e Tiago Lima. A encerrar o top 10, José Maria Gouveia e Rodrigo Ferreira. Na categoria iniciação, comecemos pelas mangas de qualificação. Romeu Melo dominou a primeira manga. O líder do campeonato esteve sempre na frente, embora acompanhado de perto por Guilherme Morgado, que ganhou uma posição no arranque. Joana Lima fez 3º e Xavier Lázaro 4º. A gralha encerrou com Francisco Iglesias. A segunda manga foi mais aguerrida. Melo ainda fez a primeira volta na frente, mas foi rapidamente ultrapassado por Morgado. Na volta 3, foi Xavier Lázaro quem passou para a frente e aí ficou até ao fim da corrida. Acabou por ser desqualificado por exceder os limites da pista. A vitória ficou assim para Guilherme Morgado e Romeu Melo, que ficou no 2º posto. Joana Lima fixou-se novamente em 3º e Francisco Iglesias em 4º. Vamos à corrida final. 5 voltas, 5 pequenos grandes pilotos. Romeu Melo partiu da pole e Guilherme Morgado alinhou ao lado. O arranque foi difícil, o motor não colaborou e Melo caiu para penúltimo ainda antes de terminar a primeira volta. Morgado aproveitou o deslize e rapidamente passou para a frente. Em dia de aniversário, este foi o melhor presente que podia ter recebido. Os meus adversários estavam muito rápidos, consegui manter o primeiro lugar nas duas corridas e depois no final correu bem. Joana Lima apareceu logo a seguir e manteve no 2º lugar até ao fim. Xavier Lázaro passou do 5º posto para 3º, mas Romeu Melo estava determinado a recuperar posições. Rolou mais rápido
e na quarta volta garantiu o terceiro lugar do pódio. Assim, Xavier Lázaro fez quarto e Francisco Iglesias terminou em quinto lugar. Pedro Perino faz parte do Campeonato de Portugal na categoria Júnior, mas esta época trouxe um desafio diferente. O jovem piloto é o representante português no FIA Karting Academy Trophy. Está a ser uma experiência incrível, é muito bom estar lá fora, aprendemos muito. Muito difícil, são 54 pilotos, só os primeiros 19 pontuam e é só na final, então temos que aguentar primeiro 3 mangas duras até a final e ver se conseguimos ter o melhor resultado para representar o nosso país bem e olharem para os portugueses como bons pilotos. O troféu monomarca destina-se a pilotos entre os 12 e os 14 anos e tem por objetivo descobrir os novos talentos do karting. Promovido pela Federação Internacional do Automóvel, reúne este ano 51 pilotos oriundos de 47 países. Uma oportunidade única na carreira, dado o peso dos nomes que por lá passaram. Por exemplo, Charles Leclerc, que esta época forma dupla com o piloto de Fórmula 1, Sebastian Vettel, na Ferrari e que foi vencedor do troféu em 2011. Principalmente em corrida, a experiência de corrida lá fora é muito duro. No arranque, primeira curva costumamos ser uns 5 lado a lado e aqui 3, por isso com situações mais difíceis, quando viemos para cá parece mais fácil e aprendemos muito lá fora e é muito melhor. A primeira prova da edição deste ano decorreu no traçado alemão de Wackerdorf e não correu da melhor maneira para o português que não conseguiu qualificar-se para a corrida final. Ainda assim, existem mais etapas pela frente. Para já, foco no campeonato. Vamos tentar o melhor resultado possível com o que temos e com o que sabemos aqui nesta pista. Como não sou só eu, é a equipa, são todos. Vamos tentar o nosso melhor, dar o nosso melhor e ver na final se temos sorte com um pódio ao menos. O jovem piloto de Oeiras tem ocupado os lugares intermédios da tabela. Leiria foi mais uma oportunidade para melhorar as pontuações. À boleia com o Pedro, seguimos com os júniores para as mangas de qualificação. Ivan Domingos foi o protagonista da categoria nesta etapa. Arrancou da segunda posição na primeira manga e na volta 2 subiu para a liderança. Para trás ficou Henrique Cruz, que terminou a 6 décimas do vencedor. Luís Alves foi o terceiro, apesar de ter fugido do pódio temporariamente entre a segunda e a quinta volta, culpa do quarto qualificado, Miguel Silva. Manga 2, Domingos repete o feito, consolidou o primeiro posto ao longo da qualificação e foi-se afastando cada vez mais dos restantes. Mas a melhor recuperação foi a de Santiago Ribeiro, que na volta 2 saiu diretamente da quinta para a terceira posição, ultrapassando Miguel Silva e Duarte Pinto Coelho. Uma proeza que não satisfez Ribeiro, que queria mais. À 12ª volta, deu prego a fundo e garantiu o segundo lugar. Luís Alves encerrou novamente o top 3. Contas feitas, o vencedor das duas mangas, Ivan Domingos, parte da pole position e divide a grelha com Santiago Ribeiro. Logo atrás, Luís Alves, Henrique Cruz e Miguel Silva. Motores ligados, vamos à corrida final. Santiago Ribeiro viu-se obrigado a desistir logo no início da corrida, depois de um toque no kart que o levou para fora da pista. Da pole, Ivan Domingos arrancou bem e manteve-se a liderar até à 11ª volta, momento em que foi ultrapassado por Luís Alves, determinado a reforçar o comando do campeonato. Domingos manteve-se por perto e à 16ª volta recuperou o primeiro posto, vencendo a derradeira corrida. Esta última prova foi um bocado complicada porque a pista estava muito escorregadia. Eu no início da corrida ganhei um bocado de avanço. E quando tudo apontava para o segundo lugar de Luís Alves, uma investida de Miguel Silva na última volta da corrida trocou as contas finais. Assim, Miguel Silva ganhou o lugar intermédio do pódio e Luís Alves ficou com o terceiro. Apenas 7 décimas separaram os dois pilotos. Tomás Ribeiro manteve-se na quarta posição durante toda a corrida, recuperação positiva para o piloto, que arrancou do 9º posto. Já Pedro Perino avançou uma posição no arranque que só manteve por 2 voltas. José Barros saiu da posição 11 da grelha para ocupar o 5º lugar. 6ª posição para Perino.
Luís Leão, Duarte Pinto Coelho, David Sobreiro e Manuel Soares completaram as restantes posições. Seguimos para a categoria X30. A primeira manga mostrou a força de Mariana Machado, que tem vindo a mostrar muito potencial ao longo das etapas. Fez a melhor volta com 45 segundos e 630 milésimas e terminou à frente de Guilherme Oliveira, líder do campeonato. O top 3 foi fechado por Lourenço Monteiro. Na manga 2, Oliveira teve nova oportunidade para conquistar a pole position e não a desperdiçou. Terminou com 1 segundo e 667 milésimas de avanço para o segundo, Lourenço Monteiro. Zdenek Chovanec melhorou face à primeira qualificação e figurou nos melhores 3 tempos. Terminou a 4 segundos da liderança. A corrida final era aguardada com alguma expectativa. Começou da pior maneira para a vencedora da primeira manga, Mariana Machado, que levou um toque na primeira curva e foi empurrada para fora da pista. A equipa de bombeiros entrou em pista para socorrer a jovem piloto, que se aleijou numa das mãos. O mesmo azar para o espanhol David Represas e Luís Caetano, forçados a abandonar o asfalto por acidentes em pista. João Vairinhos sofreu do mesmo problema e, à saída de uma curva rápida, bateu com alguma violência, não terminando a corrida. Fora os incidentes, destaque para Lourenço Monteiro, que subiu a escada do sucesso durante o fim de semana. Fez terceiro na primeira manga, segundo na segunda e alcançou a vitória na última e derradeira corrida. Guilherme Oliveira partiu da pole e aguentou o primeiro posto por 4 voltas. Foi Gabriel Cassoilo quem quis roubar o lugar primeiro. Saiu da 5ª posição diretamente para o 3º lugar, ultrapassando o segundo e chegando a primeiro na volta 5. Recuperação veloz que segurou até a 13ª volta. Eis que surge então Lourenço Monteiro, que quis mais do que o segundo lugar, acelerou e dobrou o adversário para a vitória. Correu muito bem, já desde os treinos estávamos fortes, sentíamos que estávamos com andamento para andar lá na frente e deu tudo certo, digamos assim. Diretamente do 11º posto saiu Tomás Caixeirinho. Ganhou posições no arranque e, apesar de alguns percalços a meio da corrida, só parou quando conseguiu a 4ª posição à 14ª volta. Tudo indicava que este fosse o desfecho final das pontuações, mas Gabriel Cassoilo, segundo a passar a linha da meta, foi penalizado em 3 segundos por ultrapassagem das bandeiras amarelas. Caiu para 4º e Caixeirinho subiu ao pódio. João Galveias encerrou a lista dos melhores 5 depois de correr atrás do prejuízo da 15ª posição da grelha. Grande recuperação para o piloto, que terminou a 5 segundos do líder. Manuel Leão ascendeu ao 6º posto, enquanto Zdenek Chovanec desceu até ao 7º. Rodrigo Lessa, Tomás Guedes e Matilde Fidalgo fecharam o grupo dos 10 melhores em pista. Vamos à última categoria, X30, Super Shifter e Divisão Sénior, Master e Gentleman. Nas mangas de qualificação, vitórias divididas entre Rodrigo Ferreira e Ricardo Borges, ambos sénior. Na primeira, Rodrigo teve Johan Sousa sempre à perna. Os pilotos terminaram com uma diferença de 155 milésimas. Luta bem renhida entre os dois pilotos. Hugo Marreiros foi o terceiro a cortar a linha da meta e foi o melhor na categoria Master. Qualificação 2, Rodrigo Ferreira caiu uma posição. O melhor nesta manga foi Ricardo Borges, que rodou a 223 milésimas do primeiro.
Barreiros igualou a terceira posição e reforçou a liderança Master. Joel Magalhães e Fábio Mota terminaram na 8ª e 9ª posições. Fecharam o top 3 da categoria. A última corrida do dia colocou os nervos do público à flor da pele. Dada a partida, formou-se imediatamente um pelotão de 3 na frente. Rodrigo Ferreira foi quem liderou, mas Johan Sousa esteve muito perto, tal como Hugo Marreiros. À 4ª volta, Marreiros viu o espaço para passar e não hesitou na hora de ultrapassar Sousa. Os Master a provar que merecem os lugares mais altos do pódio, mas os sénior não se deixaram ficar. Volta 10, Johan rodava a menos de 3 décimas do segundo lugar. A vontade de chegar à frente deu força ao kart e ao início da 11ª volta ultrapassou Marreiros e seguiu rumo à liderança. O líder dos Masters bem tentou recuperar o lugar intermédio, mas um acidente na penúltima volta atirou o piloto para o 4º lugar. Situação bem aproveitada por Ricardo Borges, que ocupou de imediato o 3º lugar geral. Ainda assim, Marreiros foi o melhor na classe Master. A nível de categoria correu muito bem, ganhamos a categoria, queríamos ter ganho a geral também, mas infelizmente houve coisas que não correram bem, nomeadamente as condições da pista, que estavam muito más agora. Os dois da frente continuavam numa luta pegada. Rodrigo rodava bem, mas Johan estava vidrado no primeiro lugar. A penúltima volta foi o tudo ou nada e Johan Sousa arriscou a ultrapassagem e passou para a frente da corrida. Foi o primeiro a ver a bandeira xadrez depois de uma luta muito intensa pela vitória. Contudo, o Colégio de Comissários decidiu que o golpe não era legal e Sousa foi penalizado com a queda de uma posição. Assim, Rodrigo Ferreira subiu ao lugar mais alto do pódio e festejou o triunfo. Para a final, arrancava de primeiro, consegui um bom arranque. E foi assim, a pista infelizmente estava com bastante más condições, mas mesmo assim consegui manter a primeira posição, depois infelizmente sofri um toque que fez com que Johan Sousa passasse, mas a justiça foi feita e depois no final das contas da classificação acabou em primeiro lugar. Emoção até ao último segundo, o público agradece. João Dias foi o único gentleman a competir e assim foi galardoado com o primeiro lugar na classe. Rita Teixeira fechou o top 5 depois de passar a linha da meta 10 segundos depois de Marreiros e Paulo Martins foi o 6º. As corridas chegaram ao fim e a organização da prova não podia estar mais satisfeita. O balanço do fim de semana é muito positivo. Acho que tivemos algumas corridas muito competitivas, engraçadas até. Terminou assim a terceira etapa do Campeonato de Portugal de Karting. O asfalto está estreado e os pilotos têm encontro marcado para Viana do Castelo nos dias 13 e 14 de julho. Yeah.